Esse episódio é um oferecimento Devir. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um episódio da Sala de Jogos, programa da Casa Nerdlaw, onde ensinamos as regras de um jogo e nossa análise. Se você quiser ir para uma parte específica desse vídeo, é só ir na descrição que lá tem a minutagem. E hoje nós vamos para uma ilha catalogar espécies de plantas, animais e conhecer novas culturas em Papua, levando Afonso Solano junto. O jogo é mais um lançamento da Devir Brasil. Em Papua, os jogadores assumem o papel de cientistas em uma expedição à Ilha de Papua no final do século XIX. As mecânicas são rolagem de dados, coleção de componentes, alocação de trabalhadores e leilão. Eu vou mostrar para vocês a preparação do jogo para 4 jogadores e a partir daí vou ensinando as regras de Papua. No centro da mesa e os marcadores de zona próximo ao tabuleiro, de fácil acesso a todos os jogadores. Cada jogador escolhe uma cor e tira 15 peças de trabalhadores e peças de madeira. Um escudo é colocado na frente de cada jogador. Você vai usar esse escudo para poder ter as informações de pontuação do final do jogo e também para esconder os seus recursos. Crie um estoque geral de exploradores e peças de madeira que vocês vão utilizar durante o jogo, dependendo da quantidade de jogadores. Para 4 jogadores estão todas as peças aqui. Também crie um estoque geral de moedas. Crie também um estoque geral de peixes, ou seja, comida. Não quer dizer que o povo só vai comer peixe, mas cada jogador então coloca 3 moedas e 3 comidas atrás do seu escudo. Cada jogador vai pegar 7 trabalhadores de sua cor e colocar atrás do escudo. Os 8 restantes vão ficar nesse estoque geral mesmo. 3, 6, 7. Divida as cartas de diário de campo em 2 baralhos. Aqui tem o número 2 e aqui tem o número 1. E aí você embaralha esses 2 decks. E começa o jogo com o diário de campo com o número 1 colocando nesse espaço do diário de campo. Deixe próximo do tabuleiro já o número 2, para quando chegar na marca de 25 você já mudar as cartas. Você então também embaralha as cartas de expedição. Após embaralhar as cartas, você vai remover 5 cartas de expedição sem olhar e devolver para a caixa. E devolve de uma maneira que você pode pegar essas cartas novamente, que pode ser que elas sejam utilizadas. E aí você coloca o deck de cartas de expedição em cima do binóculo. Embaralhe os 13 marcadores de logística e coloque no centro do espaço de logística, virado para baixo. Eles já falam 13 marcadores porque aí você não vai ficar encucado com esse aqui. Esse aqui eu acredito que sirva para você, caso perca um marcador de logística, possa já fazer o desenho para substituir. Embaralhe as cartas de ciências e entregue uma para cada jogador. Eles vão deixar essas cartas viradas para cima para todo mundo saber qual é o tipo de poder que você terá durante a partida. As outras cartas são colocadas na caixa. Cada um vai ler seu poder, né? E deixar visível para os outros jogadores ficarem cientes do que eles podem fazer. Todos os jogadores colocam
suas peças de prestígio, marcador de prestígio, em cima do medalhão, da medalha que tem aqui nesse espaço. Além disso, todos colocam suas cabanas próximos à primeira cabana na zona de cabanas. O jogador que viajou para um lugar mais distante ou então um jogador aleatório vai colocar sua pecinha no número 50 no marcador de energia. E aí, no sentido horário, os outros jogadores vão colocando suas pecinhas embaixo da peça do primeiro jogador. Aqui, depois vem o amarelo e por último é o verde. E é assim que vai ficar uma mesa para 4 jogadores do jogo Papua. Um espaço super pequeno para poder gravar, mas é mais ou menos assim que fica normalmente. Cada rodada de Papua é dividida em 3 partes: a fase inicial, os turnos individuais dos jogadores e a fase de resolução. Siga esses 4 passos para fazer a fase inicial. 3 cartas de expedição são reveladas e colocadas no destino da selva, do rio e do vulcão. Em partidas de 2 ou 3 jogadores são revelados 2 marcadores de logística e em partidas de 4 jogadores são reveladas 4 marcadores de logística. Quando nesse processo você revela o marcador de reposição, ele vai ficar no topo da pilha de marcadores já descartados. Ele vai servir como um lembrete para quando você for fazer na fase inicial a reposição dos marcadores, você vai embaralhar todos os marcadores que estão aqui e no descarte, e aí sim distribuir novos marcadores. Então ele sai nesse caso aqui para colocar um outro marcador. Então você revela uma carta de diário. No começo do jogo, o diário é o de número 1. O jogador que tiver menos energia vai colocar o marcador de zona proibida em uma das zonas do tabuleiro, proibindo qualquer jogador, incluindo ele mesmo, de ir naquele local. Se houver um empate, quem tem menos energia é aquele mais fundo na pilha do empate. Então, no caso, o jogador verde. E aí, por sacanagem, ele vai mudar a expedição. Lembrando que em turnos seguintes o marcador de zona proibida não pode ser colocado no mesmo local. Então a ordem dos turnos é estabelecida, começando com o jogador com mais energia. Em caso de empate, sempre quem estiver acima é que tem mais energia de quem tem abaixo. Nesse caso aqui, no começo do jogo, vai ser em sentido horário, como foi falado no começo. Mas lembre-se que nas próximas rodadas, aí sim vai estar mais espalhado os jogadores, aí tem que lembrar que a ordem é pelo maior, quem tiver maior energia, não sentindo horário. Depois desses passos, vamos para os turnos individuais. Seguindo aquela ordem estabelecida no final da fase inicial, os jogadores vão colocando os trabalhadores nos espaços de ações que eles acharem mais interessantes. A primeira coisa que um jogador irá fazer no seu turno é rolar os dados. No início do jogo, todos os jogadores começam com 5 dados, mas durante a partida, essa quantidade pode aumentar. Então, o jogador rola os dados. Os resultados na primeira rodada de catástrofe, na primeira rodada, são ignorados. Então você não sofre as penalidades, mas eles continuam não podendo ser modificados nem rerolados. Nas rodadas seguintes, o resultado de catástrofe tem que ser resolvido primeiro. E o que é que ele faz? Quando você rola catástrofe, para cada resultado você vai tirar um explorador do seu estoque pessoal e colocar na reserva geral. Isso pode ser evitado pagando uma moeda para cada um que iria ser removido do seu estoque pessoal. Essa catástrofe ela simboliza os perigos durante a expedição. E aí você tem que arcar com os custos para evitar que alguém que, por exemplo, quebrou a perna vá para casa descansar. Você vai, faz uma talazinha bem lá massa e ele mantém aquele explorador na sua reserva pessoal. Depois de resolver os dados de catástrofe, você resolve os outros dados. Aí você vai decidir quantos dados você vai usar. Durante essas escolhas, você pode gastar uma moeda para rerolar um dado
ou pode gastar uma moeda para aumentar ou diminuir o valor de um dos dados. Então esse 3 pode virar um 2 pagando uma moeda ou virar um 4. E esse 4 pode virar um 5 pagando uma moeda ou um 3. Você também pode usar quantas moedas quiser para aumentar ou diminuir esse valor. Você só precisa perceber que é aumentar ou diminuir o valor do dado. Você não vai aumentar um giro no dado, ou seja, você não pode pagar uma moeda e girar o dado para o número 1 e nem vice-versa, do 1 já ir para o 5. Então é mais para você pagar moeda para cada aumento e diminuição. Então de 1 para 5 você vai pagar 4 moedas. Então parabéns se você puder ter dinheiro para isso, né? O uso das moedas é durante a classificação dos dados. A classificação dos dados é o momento que o jogador irá decidir quais dados vai usar. Nesse momento, cada dado que ele usar é um explorador que vai para o local indicado. Dependendo do turno, haverá zonas que não terão identificações. Geralmente no primeiro turno daquela rodada só vai haver o local de zona proibida. E o que acontece nesse momento? O jogador vai escolher os dados e para cada dado que ele escolher, ele vai colocar um explorador. Ele pode colocar, né? Então, por exemplo, ele vai pegar o 5 aqui, vai usar o 5 e aí vai colocar um explorador. No 5 ele escolheu que esse local seja o 5 e aí coloca a identificação do 5. E aí ele usa o 3 para usar como identificação essa área de financiamento. E aí ele vai colocar o explorador ali. Isso significa que nos turnos seguintes dos outros jogadores, quando ele rolar os dados, aquele jogador, ele só vai poder ir para parte de logística e para a parte de financiamento se ele conseguir os números agora das zonas identificadas. Então aqui é 5 e aqui é 3. Então só numa rolagem de dado que der 5 ou 3, ou ele fazer as modificações necessárias, ele vai conseguir colocar o explorador aqui. Por isso que é importante também ser o primeiro a jogar, porque você vai decidir nos locais sem muita preocupação, porque eles vão estar vazios e você vai poder identificar aqueles locais. E como vocês podem ver aqui nessa rolagem de dados, ele só tem um 4 agora para colocar em outra região. Então outras regiões vão ficar, vamos fazer assim, ele vai, coloca aqui e coloca um explorador aqui, por exemplo. Então agora acabou o turno dele. No próximo turno do outro jogador ainda haverá zonas não identificadas. E aí ele, quando for jogar os dados, vai ter essas zonas que para ir para cá ele vai ser obrigado a colocar um meeple, né? Quando for o número daquela região, se ele quiser colocar lá. E essas regiões vazias vão ser para os números 2 ou 1. Então quando ele rolar os dados, sair um 2 ou 1, ele vai poder escolher para qual local ele vai colocar a zona de identificação e os seus meeples. Por sinal, você percebeu que para cada dado que eu coloquei um explorador. Ou seja, se por acaso o dado aqui tivesse dado 5, cadê? Deu 5. Naquela hora, eu poderia usar os dois dados de 5, identificado aqui, e colocado 2 meeples. Dois exploradores. Ou seja, para cada dado que eu uso, eu coloco uma quantidade de exploradores para cada dado daquela mesmo valor. Isso não é obrigatório. Você pode ter tirado 2, 5 e você poderia só usar um dado e só deixar um cara aqui, certo? Após utilizar os dados que desejou utilizar, é hora de atualizar a energia. O jogador perde energia baseado na quantidade de exploradores que ele colocou no tabuleiro. Então, 1, 2, 3, 4. O jogador azul perde 4 de vida. 1, 2, 3, 4. Você pode evitar a perda de energia usando a comida. Você descarta uma comida para cada energia que você iria perder. Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, evitar uma perda de energia desse 4 que eu perdi, eu descartava a comida e eu só perdia 3 de vida. 3 de energia. Lembrando para vocês que a comida evita a perda de energia, ela não aumenta a energia. Na trilha de energia há esses marcadores que identificam uma quantidade X de peixes que você deve alimentar sua expedição, os trabalhadores da sua expedição. Então no 40, no 30, no 20 e no 10
de energia, eles cobram essa quantidade de peixes. No 40 é menos 2, no 30 é menos 3, no 20 são menos 4 e no 10 são menos 5 peixes. Aí o que acontece quando você passa pela primeira vez por esse trecho? Você tem que pegar da sua reserva uma quantidade de peixes que ele está indicando. Então no caso, 2 peixes no de 40. Você paga 2 peixes e aí tá tudo tranquilo, tudo de boas. O problema é que quando você passa por esse local e você não tem a quantidade de peixes necessárias. Então eles devem comer a quantidade de comida que ele está pedindo aqui atrás do seu escudo. Ou seja, se você tiver comida para alimentar, você tem que gastar essa comida para alimentar os seus exploradores. Se você não tiver, você dá a comida que tem e a quantidade que você deixou de alimentar, você perde em trabalhadores. Eles voltam para o estoque geral. Como eu falei, na primeira vez que você passa aqui, ou seja, se algum lugar, geralmente são o da logística, eu não sei se Diário de Campo também faz isso, mas se algum lugar fizer com que você ganhe energia, e aí mais tarde no jogo você passe de novo por essa região, você não precisa pagar essa quantidade de comida. Quando todos tiverem feito os turnos individuais, rolando dados, colocando os trabalhadores, é a hora da fase da resolução. E aí, nesse momento, vocês vão para aquelas zonas marcadas dos dados e começando a fazer as ações daquelas zonas, começando pelo número 1, aí indo em ordem crescente. Depois que os jogadores tiverem feito todas as suas ações, retire os marcadores de zonas do tabuleiro. Mantenha o de zona proibida para no próxima rodada o jogador que for modificar lembrar que não é para colocar nesse mesmo local. Todo mundo pega de volta os seus meeples, os exploradores, e coloca de volta no seu estoque pessoal. Isso aí, já todo mundo tá tudo. Descarte as cartas de expedição que não foram pegas no leilão. Nesse caso aqui ninguém pôde ir, então todas as cartas são descartadas. Se nenhuma carta de diário tivesse sido pega, ela seria colocada em um descarte. Os marcadores de logística não utilizados são também descartados. Nesse caso aqui eu tirei a ficha de reposição, então ela fica em cima, porque quando a gente for repor os marcadores de logística, isso aqui nos lembra que a gente tem que embaralhar tudo de novo para fazer um novo monte. Se todos os jogadores ainda tiverem energia positiva, vá para a próxima rodada com a fase inicial. Caso um ou mais jogadores estiverem na zona negativa da trilha de energia, termine o jogo. Antes de explicar como é a pontuação final, vamos explicar cada espaço de ação. A zona de cabana serve para muitas coisas. Essas cabanas elas indicam o nível de cabana que você conseguiu, e para o jogador conseguir avançar nessa trilha de cabanas, o jogador tem que conseguir pelo menos um explorador na área de cabanas. Ele só pode avançar um espaço por rodada. Durante a fase de resolução, os jogadores que tiverem um explorador aqui na zona de cabanas avança em a sua cabaninha. E o que é que isso vai lhe dar? No momento que ele avança a cabana, ele vai receber a quantidade de exploradores indicado naquele nível de cabana. Nesse caso aqui, seria um explorador, e aí ele vai para seu estoque pessoal. Esse indicador aqui é a quantidade de dados que ele pode usar no começo da próxima rodada. Então, aqui são 6, aqui são 7 dados, 8 dados, 9 dados, 10 dados. E repito, pode usar. Então, dependendo da sua estratégia, você vai ter a seu dispor 10 dados, mas você pode usar menos dados para rolar. Uma das coisas que essas cabanas também dão é que no começo do seu turno, você pode, antes de rolar os dados, pegar uma quantidade de dados igual à quantidade de exploradores que tem nas cabanas e separar já o valor que você quer que saia no dado. Como é que isso funciona? Vamos ver. No começo do turno do jogador vermelho, ele irá jogar 7 dados. Porém, antes de rolar os dados, ele pode separar um desses dados e colocar o valor que ele quiser.
Então eu vou querer que ele saia o número 5, então já deixa separado. E aí ele vai poder rolar os outros dados que ele quiser. Na parte de logística, na fase de resolução, quem tiver a maior quantidade de exploradores naquela região, escolhe primeiro os benefícios. Ele escolhe um dos benefícios e aplica o efeito imediatamente. E aí coloca esse benefício virado para cima na área de descartes dos benefícios de logística. E aí o outro jogador, o segundo jogador que tem mais exploradores, também escolhe um e assim por diante. Em caso de empate, quem tiver mais energia escolhe primeiro. Se tiver empate ainda, quem tiver acima da pilha, nesse caso, tem o desempate. Então no caso seria o amarelo a escolher o que ele ia querer. E depois o vermelho. Então essa faz uma pilhinha de descartes. Isso até que o marcador de reposição seja revelado. E aí na próxima rodada vai embaralhar tudo de novo. Explicando rapidamente os efeitos, temos efeitos de pontuação, de prestígio, tem de +2 até +6, tem de vida de +3 a +5, você pode restaurar essa vida nunca passando do seu máximo, tem um de cada, ganha um de prestígio, uma moeda e um peixe. Os outros que temos aqui são aqueles que têm um símbolo de interrogação. Você ganha essa quantidade que tiver na zona de identificação. Nesse caso, se tivesse isso aqui, a pessoa ia ganhar 5 peixes. A pessoa pode ganhar também mais um explorador. E a mesma coisa para prestígio, para moedas, com a interrogação. Na fase de resolução, cada jogador vai poder apostar secretamente em um desses locais baseado na quantidade de exploradores que ele colocou. Então, se tiver um explorador, você pode apostar em uma das regiões para conseguir a carta, 2 em 2 regiões e 3 em 3 regiões, se quiser. Você não pode, na hora que você colocou, dizer em qual região você vai. Isso é secreto e você vai usar o escudo. No escudo também tem essas mesmas regiões para fazer as apostas. E como é que vai funcionar isso? Vamos mostrar aqui. Secretamente os jogadores vão pegar os meeples, os exploradores e as moedas que eles têm e colocar na mão. E aí, dependendo da quantidade de exploradores, eles vão utilizar meeples e moedas para fazer a aposta. No caso do amarelo, ele só apostou em um lugar, ele só botou um explorador, então ele só pode apostar em um desses locais. Se ele apostou em mais de um local, ele poderia botar meeples em mais de um local. O que você precisa saber é, nas apostas tem que ter pelo menos um meeple e não pode ter só moedas. Isso não tem dizendo no manual, mas um dos designers também confirmou que não pode só colocar moedas, tem que ter pelo menos um meeple. Então no caso aqui, o jogador amarelo que só colocou um explorador lá, vai colocar na região de selva 3 meeples, 3 exploradores. E aí, quando todo mundo tiver feito suas apostas, você revela dessa forma aqui para o pessoal ver onde você apostou. E aí o que acontece? Cada jogador vai ter revelado suas apostas e aí para cada região vamos ver quem ganhou aquela carta. Ganha a carta quem tiver colocado a maior quantidade de exploradores naquela aposta. Não é a quantidade maior de aposta somado de meeples e moedas. Não. É quem tiver colocado mais exploradores naquela região específica. Quem tiver colocado mais exploradores vai receber a carta. Se ocorrer um empate, entre os empatados, quem tiver colocado mais moedas recebe a carta. Se continuar o empate, quem tiver mais energia, seguindo aquela também regra de desempate de empilhamento. Depois disso, todos os jogadores, começando com o que tem mais energia, perdem a quantidade de energia igual à quantidade de exploradores que eles usaram nas apostas. Não importa se ganharam ou perderam. Depois disso, os exploradores voltam para a reserva pessoal daquele jogador. No caso das moedas, quem ganhou as apostas coloca as moedas que ele apostou no estoque geral, e quem perdeu as apostas e usou moedas, aquelas moedas retornam para você. As cartas de expedição servem para no final do jogo como pontuação extra. Para cada set de cartas iguais,
Dependendo da quantidade, você ganha pontos. E também para um único set maior que você tiver de cartas diferentes. As cartas de tribo também são utilizadas para essa questão do set collection, que aí ela também serve para iguais, como também para uma representante de diferente. Contudo, ela também pode ser usada de outra forma. No começo da rodada, antes de rolar os dados, o primeiro jogador e fazer o setup, você pode utilizar essa carta, descartar essa carta para ganhar um desses benefícios. E você só pode usar uma carta de tribo por rodada. Então, se você quiser no começo da nova rodada, você pode descartar essa carta na parte de descarte de expedição, ganhar 5 pontos de prestígio, ou 5 moedas, ou 5 peixes, ou 2 exploradores, ou naquela rodada você irá rolar 10 dados. A zona de financiamento é bastante simples e é bem autoexplicativa aqui. Você vai receber as moedas baseadas numa rolagem de dados. E como é essa rolagem de dados? Você vai ver a carta de diário de campo que estiver atual naquele local, ou se algum jogador pegou antes de fazer essa parte de financiamento, você pede para ele já deixar à mostra aquela carta para você ver o símbolo aqui em cima. Cada carta de diário de campo possui ou símbolo de mais, ou símbolo de igual, ou símbolo de menos. Isso vai indicar como é que está o financiamento nessa região. Então, nesse caso aqui daquela carta, ela está positiva. Aí o que acontece? Você rola o dado, mata um mico. Nessas rolagens de dados, a catástrofe ela é como se fosse o número 0. E aí, para o mais, você pega o maior resultado e soma pela quantidade de meeples. Então, no caso, o maior resultado foi 2. Soma com os meeples do azul, só tem 1. Então, você vai receber 3 moedas. Ok? Nesse mesmo resultado, vamos usar o mesmo resultado. Se tivesse igual, você ia pegar o valor do meio. Nesse caso, 2, 2, 0. Então, o valor do meio é 2. E aí, somar com o meeple. No caso, 3 moedas de novo. Se fosse menos, o menor resultado mais o meeple. Então, no caso 0, mais um meeple, uma moeda. A zona de caça e pesca também é bem autoexplicativa. Onde você arranja comida, você vai rolar dados e o maior resultado você diminui com o menor resultado e soma esse valor com a quantidade de meeples que você tem e aí você vai ganhar essa quantidade de peixes. Então, se você colocou só um meeple, você rola 2 dados. Se você botou 2, rola 3. E se você botou 3, rola 4. Então, nesse caso, tem só 1. Rola o dado. Catástrofe é 0. Então, 0 menos 2, 2. 2 mais 1, 3. Peixinhos. Prover. As cartas de diário de campo são bem importantes pelos efeitos que ela provoca e também porque no final do jogo elas contam também para ganhar pontos adicionais. Nesse caso aqui estava zona proibida, mas vamos dizer que estava com a zona. E aí a gente coloca assim. Na fase de resolução, quem tiver a maioria de meeples na zona de diário de campo vai levar para casa a carta, certo? E aí você aplica os efeitos imediatamente daquela carta, ou se ela estiver dizendo o contrário, você faz o contrário. Então nesse caso aqui, ó, os outros jogadores pagam 2 moedas ou perdem 3 pontos de energia. Nesse caso é uma carta que você faz imediatamente. Tem outras cartas que você deixa na sua frente para poder usar na próxima rodada, ou é um efeito, na próxima rodada você ganha desempates e assim por diante. O importante de saber daqui dessa região é o seguinte: se na fase de resolução houver um empate, não existe desempate. Você não vai olhar a quantidade de energia nem nada. Se tiver empate, ninguém leva a carta é descartada, ok? Uma coisa importante também é a partir do momento que a energia de um jogador chega ao número 25, é hora de mudar o diário de campo. Os diários de campos não utilizados voltam para a caixa e aí você substitui pelos novos diários de campos número 2 e aí por diante vai ser só utilizando os diários de campos 2. A partida termina imediatamente se não houver mais cartas de expedição para preencher a zona de expedição ou se durante a partida um jogador chegar
ou mais de um jogador chegar na zona negativa. E aí, quando chegar na zona negativa, o jogo não para imediatamente não. Vai a rodada completa para aí sim ser o fim do jogo. Vale salientar também que quando o jogador chega na zona negativa, ele tem que pagar aquela quantidade negativa de peixes. Então, no caso, ele paga nessa região aí um peixinho para a reserva geral. Se ele não tiver o peixe, mesma regra, ele vai perder a quantidade de exploradores baseada no negativo onde ele está, que ele não conseguiu pagar peixe. Então, se ele tivesse no 3, se ele só tinha um peixe, ele vai ter que devolver para o estoque geral 2 dos seus exploradores. Em qualquer momento que ele perder o explorador e não tiver atrás do seu escudo o explorador, ele vai ter que perder o explorador que esteja no tabuleiro. Os jogadores também perdem imediatamente aquela quantidade de pontos de prestígio. Prestígios são aqueles pontos que a gente viu lá atrás. Nesse novo jeito que eu deixei o vermelho, ele vai perder 3 pontos de prestígio. Vale salientar que um dos designers do jogo disse que, durante umas perguntas no fórum, disse que se alguém planejar tão mal o seu jogo e acabar de ficar sem exploradores durante o jogo e ficar impedido de jogar, essa pessoa sai do jogo. A pontuação final é gerada da seguinte forma. A pontuação de coleção está bem explicada no escudo, é da seguinte maneira. As de diário, para cada diário que você acumulou, você ganha essa quantidade de pontos. Então, 1 ganha 1 ponto, vai para 3, 6, 3, 4, 10 e 5, 15. E aqui são as cartas de expedição do mesmo tipo. Então, vários passarinhos. Então, no caso, 2 passarinhos, por exemplo, ganha 6, 3 do mesmo, ganha 12, 4 do mesmo, ganha 20. 5 do mesmo ganha 30. Então isso para cada repetido, 7 repetidos que você tiver, 7 de tipos diferentes repetidos. E aqui você vai ganhar essa quantidade de pontos para apenas um set de diferentes que você tiver, o maior que você tiver. Então no caso 2, 4, 3 diferentes 9, 4 diferentes 15, 5 diferentes 22, 6 diferentes 30 e 7 diferentes 40. Além disso, temos o jogador com mais moedas ganha 5 pontos. Cada jogador, para cada 2 peixes, vai ganhar 1 ponto. Para cada 3 pontos de vida que ele tiver no final do jogo, ele vai ganhar 1 ponto. E para cada meeple na sua reserva pessoal, ele vai ganhar 1 ponto. Eu adorei Papo, apesar de eu ter demonstrado cada vez mais nas partidas que eu tenho feito, não saber muito bem gerenciar as pessoas. Eu tô perdendo muito explorador e isso conta muito no final do jogo pela pontuação. Vamos começar pelos componentes e a arte. Os componentes do jogo estão muito bons, a qualidade está ótima, tanto das cartas como dos meeples e do esmero que a produção do pessoal de Papo teve para poder trazer tanto uma mescla de... que aí eu já vou falar do tema, mas do tema com as mecânicas do jogo e da imersão que você tem no jogo. O tabuleiro é incrível, é muito legal, ser como se fosse, eu já falei no unboxing, mas como se fosse você debruçado assim, olhando o mapa de Papo e aí todos os seus componentes de expedição ali do lado. Eu achei muito legal a forma que eles criaram, personalizaram cada componente e cada espaço de arte do tabuleiro e das cartas. A arte é de Pedro Souto e ele foi muito bem na questão do realismo, casou com a temática do jogo, a arte dele, do realismo utilizado. As pecinhas das cabanas serem algo diferente, as pecinhas dos pontos de vitória, que é no caso pontos de prestígio, e aquelas medalhas, como se você tivesse feito aquelas descobertas, né, para pessoal do Ocidente, para eles são uma descoberta, e aí é bem legal parecer uma medalhinha que é como se fosse você ganhou o prêmio e tal, e eu acho bem bacana esse esmero. As pecinhas de peixe, de comida também são bem bonitinhas, bem legal de movimentar e de usar, né? Então aquela velha história que a gente fala também dos componentes serem palpáveis
para a gente poder gastar eles e jogar. As moedas são bem legais porque tem um tamanho assim que lembra a moeda, o cara pode gastar assim, fica uma imersão maior. E aí vou falar do tema. O tema do que o pessoal usou, Javier Garcia e Diego Ibanez, e eu acho que eu já vi esse nome em algum canto, Diego Ibanez. Qual jogo ele fez? Casou bem com as mecânicas, que é a mecânica de rolagem de dados e alocação de trabalhadores. E tem essa preocupação com o tema, eles pegam um trecho da expedição do Diário de Jorge Menezes de 1526. Tem uma parte aqui atrás falando sobre essa expedição em Papua, na Nova Guiné, ele falando sobre a região. Então, e cada espaço de ação tem uma observação de temática. Então, as cabanas aqui, deixa eu ver. Cabanas, sem a ajuda dos nativos teria sido extremamente difícil encontrar as melhores rotas ou descobrir aspectos da ilha que teriam sido perdidos caso contrário. Então é bem legal essa temática junto com a arte e os componentes. Nota 10 por esse combo que eles fizeram. Também tem a questão do tema através das catástrofes que acontecem na rolagem dos dados, que algum acidente acontece e aí você tem que resolver aquilo ali, ou pagando moedas para ter médico para poder levar o explorador para algum canto, ou se você não tem dinheiro, o pessoal vai assim, abandona a expedição de várias maneiras. Ou você pode abandonar a expedição porque não estão te pagando, ou pode abandonar a expedição porque você se lascou na catástrofe e morreu. Ou então tem aquele lance de pagar, dar as comidas, né, para os exploradores. Durante o jogo a gente diz, ele não tá comendo, vai-se embora. Mas aí se o bicho tá muito dentro da mata, provavelmente se não deu comida ele morreu de fome, né? Então você também não está alimentando o povo. Então é bem legal a temática, componentes e artes. A mecânica do jogo de alocação de trabalhadores com rolagem de dados casa muito bem. Por quê? Porque você imagina, a alocação de trabalhadores, você quer algo que você planeje direitinho e geralmente o que você pensa nos euros, né? Planejamento de onde vou colocar meus trabalhadores, quanta quantidade de recursos eu tenho, isso é o suficiente para eu conseguir tal coisa. Então, quando vê muito sorte e aleatoriedade nos dados, geralmente a pessoa que gosta muito de planejar já fica, e eu vou ficar à mercê dos dados. Então, ficou bem legal essa forma que eles colocaram dos dados, ter a rolagem dos dados, ter a sorte, mas também ter o fato de você manipular esses resultados. Fora as catástrofes, você pode usar as moedas para deixar o resultado do dado da forma que você quer. Então isso é uma boa maneira de evitar esse azar constante. Não é só você, mas você focar um pouco mais em moedas para poder evitar essas más rolagens de dados. Além disso, tem a questão das cabanas, que você vai aumentando a quantidade de dados que você joga, mas aí você tem que perceber, pode jogar. Se você tem muitos dados e você lembra, baseado na quantidade de exploradores, é a quantidade de dados que você já pode virar ali e botar o resultado que você quer. Então, se você já tem 10 dados e 3 faces de dados que você quer, se você já tem 3 faces, você tem meio caminho andado do seu planejamento. Então talvez não seja interessante rolar 7 dados, rolar 5 ou 4 só para poder ter as outras coisas que você queira. Então é muito legal você jogar muitos dados, mas é muito também fácil de você conseguir as catástrofes. Então você tem que pensar bem direitinho nisso, e o fato de você separar faces dos dados que você queira já é um grande ponto positivo para controle da sorte. E o jogo é uma interação constante entre os jogadores, porque tem tanto aquela parte de você proibir a ida de alguém para algum lugar específico, como também tem você ir primeiro para alguns locais, e também as cartas de diário de campo, que algumas vezes teve... Bem, eu não sei a quantidade porque eu não olhei, mas tem cartas que afetam os outros jogadores, então você fica naquela de prestar bem atenção no que você está fazendo e no que tem disponível para você. Então é muito legal a interação que tem entre os jogadores com o Papua. Assusta um pouco o setup na questão de fase inicial e fase de resolução, para você poder ter decorado o que você tem que fazer, limpar as cartas de expedição, ver novas cartas de logística, novos marcadores de logística, diário de campo, e aí ver a ordem inicial para depois
fazer os turnos, né? Mas depois que você aprende isso, fica muito fácil de você pegar o raciocínio do jogo. É legal também eles terem colocado poderes especiais para cada jogador. E aí isso são as cartas eu acho que é cartas de ciência, que aí você separa para cada jogador, como eu mostrei aí nas regras. Talvez alguém acharia mais legal a pessoa escolher que poder, porque às vezes combina mais com o estilo de jogo de cada um. Mas é bom ter essa aleatoriedade e é como se fosse um plus a mais. Você só pode usar uma vez durante o jogo. Então não é algo constante que vai ser muito roubado. Eu só tenho uma dúvida sobre o meteorologista, que ele diz que os resultados de catástrofe que você tirar na sua rolagem de dados, você pode modificar o valor deles, tipo, botar para um valor que você quer, certo? Mas aí na minha cabeça, então acho que você ainda lida com os valores de catástrofe. Quando sair, você tem que pagar moedas ou não, perder exploradores, e aí sim você pode transformar esses dados em alguma coisa. Eu acho que assim, mesmo sendo uma vez, às vezes é muito poderoso isso. Mas não se engane, eu acho que o maior gerador de pontos desse jogo é sim as expedições. Então é uma das partes mais importantes do jogo, se não a mais importante. Você tem que pelo menos sempre estar participando da expedição, tentando uma carta para si. E eu achei mais fácil, nos jogos que a gente jogou, mais fácil você conseguir cartas repetidas do que conseguir uma grande coleção de cartas diferentes. É bem difícil você conseguir essa proeza. Então o Papa é um jogo bem estratégico, mesmo com rolagem de dados, porque essas rolagens de dados não são tão concentradas na sorte. Você pode manipular esses dados, mas ainda tem rolagem para dinheiro, para comida, mas é algo que tipo em Stone Age também tinha. Então você pode tentar ao máximo botando os exploradores certos nos lugares certos para poder mitigar o azar, né? Mas também é algo bem interessante você controlar seu ímpeto de querer mandar muitas pessoas. Tipo assim, realmente mostra se você é um bom explorador, não, tipo o cara que sai na expedição, que sabe controlar recursos, e entre esses recursos pessoas que vão fazer as ações, né? Porque se você vai mandando a galera, você vai perdendo energia, todo mundo vai se lascando, tem que alimentar as pessoas. Se você não alimentar, elas morrem de fome ou vão embora para casa. Então é bem interessante o fato você sente realmente o gerenciamento dos trabalhadores, dos exploradores da expedição, que você tem que controlar a energia acabando. E é interessante também que o jogo acaba só em duas maneiras: ou não tem mais cartas, não completa as 3 cartas de expedição, ou alguém ou vários jogadores chegam aos pontos negativos. Ainda bem que tem esse outro ponto, porque às vezes as pessoas estão jogando bem economicamente, gerenciando muito bem para não chegar tão perto da zona negativa. É interessante também, vale salientar, a importância de você saber o uso da comida. O uso da comida para evitar a pontuação, evitar as perdas de energia. Qual é o melhor momento de usar, qual é o melhor momento de deixar para lá, ou só esperar aqueles os 40, 30, 20 e 10, onde você vai perdendo cada vez mais comida, né, durante a partida. Então é bem importante, são várias coisas que você tem que dar uma olhada, e tudo gera pontuação no final do jogo, né? Mas eu ainda acredito que o mais importante são as expedições. Se você não consegue muitas expedições, aí sim tem a logística, que dá umas pontuações grandes de vitória, de prestígio, né? Que talvez seja uma boa maneira de tentar alcançar os outros na trilha de prestígio. E é uma coisa que você vai notar durante o jogo, que você não vai durante o jogo ficar aumentando muito o prestígio, não, você vai ganhando pontos, não. É mais pro final do jogo. Então só a logística, se eu bem me lembro, é o local onde você ganha pontos imediatos de prestígio e vai aumentando ali. Aí talvez alguém fique, oh meu Deus, o cara já tá na frente, mas isso não quer dizer nada. Mas o que importa mesmo no final é como você conseguiu gerir sua expedição. Ter muitos trabalhadores ainda sob seu comando no seu estoque pessoal, ter uma boa quantidade de comida, ter mais dinheiro que os outros e ter feito um bom trabalho na expedição, catalogando ou as mesmas espécies ou de estilos diferentes, né? Então é muito legal o jogo, tematicamente, mecanicamente, artisticamente. Então parabéns por esse lançamento. Papa é um jogo muito gostoso de se jogar,
e com alguns elementos de mecânicas bem interessantes, principalmente essa da rolagem de dados e como você tem que pensar se eu quero mesmo jogar muitos dados, para que eu estou jogando muitos dados, né? Porque não pode correr o risco da catástrofe, porque eu tenho muito azar. Teve uma vez que eu joguei os dados, eu acho que 7 dados e tirou 4 catástrofes. E eu perdi muita gente por causa disso. Sou um péssimo. Espero que no gameplay eu já saiba controlar bem isso aí. Então pessoal, esse foi o papo, o lançamento da Devi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei se gostaram, compartilhe com seus amigos. E se você jogou Papa, deixe suas impressões aí nos comentários para o pessoal ver várias opiniões sobre o jogo, tá bom? Qualquer dúvida sobre as regras também coloque aí nos comentários que a gente responde rapidinho, tá bom? Então pessoal, até a próxima. Veja nossas redes sociais. Tchau!